Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no conceito de arrependimento verdadeiro. E para isso, vamos seguir os ensinamentos do Pastor Júnior sobre o Salmo 51. Vamos descobrir juntos como o arrependimento, que muitas vezes é visto como fraqueza, na verdade é o caminho para uma alegria profunda e restaurada. Bora lá? O Pastor Júnior começa com um diagnóstico bem forte do nosso tempo. Ele diz que a nossa cultura, de alguma forma, perdeu duas percepções fundamentais, e as duas de uma vez só. A primeira é a própria consciência do que é pecado, e a segunda, tão importante quanto, é a beleza do que realmente significa se arrepender. E é como o pastor Júnior coloca, o mundo lá fora muitas vezes enxerga o arrependimento como uma fraqueza. E dentro da igreja, existe o risco de ele virar só uma formalidade, um ritual vazio. Por isso é tão importante a gente entender o que a Bíblia de fato ensina sobre esse assunto. E essa citação de Martin Lloyd Jones, que o pastor Júnior destaca, é a chave de tudo. Arrependimento não é um evento único, que acontece lá na conversão e pronto. Não, é um estilo de vida, é um caminho constante que, olha que curioso, não leva à tristeza, mas sim à verdadeira alegria cristã. O pastor Júnior explica que o Salmo 51 já nos mostra o ponto de partida correto. Davi, depois do seu erro gravíssimo, não tenta se justificar. Pelo contrário, o foco dele vai todo para o caráter de Deus, apelando direto para sua misericórdia e para o seu amor, como a gente lê logo no primeiro versículo. E aqui está o primeiro grande princípio que o pastor Júnior tira dali. O arrependimento genuíno nasce quando a gente entende quem Deus é, não quando a gente tem medo das consequências. É por isso que Davi chega a dizer lá no versículo 4, contra ti somente pequei. No fim das contas, o pecado é, antes de tudo, uma ofensa à santidade de Deus. Para ilustrar isso, o pastor Júnior traz um exemplo perfeito, o do profeta Isaías. A experiência de Isaías não começou com ele olhando para si mesmo, não. Começou com uma visão avassaladora da majestade e da santidade de Deus lá no templo. E foi só depois de ver a glória de Deus que a ficha caiu para Isaías sobre a própria condição dele. Essa consciência do pecado, então, não vem de ficar olhando para o próprio umbigo, sabe? Ela vem de uma revelação de Deus. É a luz da santidade dele que mostra a nossa escuridão. Agora a gente entra na segunda fase que o pastor Júnior identifica. Aqui, Davi encara o pecado dele de frente. Com base no versículo 3, ele não passa pano, não justifica, não inventa outro nome para o erro dele. Ele confessa, de peito aberto. E olha que profundo. A confissão de Davi é tão séria que ele usa 3 palavras diferentes em hebraico para falar do pecado. Pesha, que é uma rebelião consciente. Avon, que fala da nossa maldade interna. E Shataá, que significa errar o alvo. Ele assume 100% da responsabilidade, bem diferente de Adão, que botou a culpa nos outros. E aqui o pastor Júnior faz um alerta que, nossa, é muito importante para hoje em dia. A nossa cultura dificilmente elimina o pecado. Ela só muda o nome dele para deixar a coisa mais fácil de engolir. Usam eufemismos, uma linguagem mais terapêutica, e isso acaba impedindo o arrependimento de verdade. É só olhar para esses exemplos para ver como isso acontece. O que a Bíblia chama de adultério, a cultura pode chamar de relacionamento aberto. Luxúria vira poliamor. Ao mudar as palavras, a cultura tenta tirar a culpa, mas, como o pastor Júnior ressalta, isso é como curar uma ferida só por cima, superficialmente. Então, qual é o papel da igreja nisso tudo? Segundo o pastor Júnior, é manter um equilíbrio, inspirado em passagens como a de 1 Coríntios 6. Primeiro, chamar o pecado pelo nome, com clareza, mas ao mesmo tempo oferecer a esperança de uma redenção real. A igreja não é um museu de gente perfeita, mas um hospital para pecadores que estão sendo transformados pela graça. E agora a gente chega no terceiro ponto que o pastor Júnior levanta, que é o grande objetivo do arrependimento. Davi não está só querendo um alívio da culpa, ele está clamando por uma transformação interna, radical, profunda. O que ele quer é um coração novo. E a profundidade desse pedido é algo que o pastor Júnior faz questão de destacar. A palavra hebraica que Davi usa para criar, no versículo 10, é bará. É a mesma palavra usada em Gênesis 1, na criação do universo. Ou seja, Davi não está pedindo uma reforminha moral, ele está pedindo uma recriação divina, algo que só Deus pode fazer. Para explicar melhor, o pastor Júnior usa um contraste muito forte, o de Judas e Pedro, baseado no que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 7. Judas sentiu remorso, uma tristeza que foca nas consequências e que leva à morte. Já Pedro sentiu uma tristeza segundo Deus,
focada na ofensa contra Cristo, e isso levou ao arrependimento e à restauração. Fica claro, então, que o arrependimento de verdade pega a pessoa por inteiro. Começa no intelecto, na mente, quando a gente reconhece o erro. Depois, passa para as emoções, para o coração, quando a gente desenvolve um ódio por aquele pecado que antes era desejado. E, finalmente, culmina na vontade, na decisão firme de abandonar aquele caminho e se voltar para Deus. E aí a gente chega no resultado, que é simplesmente glorioso. O arrependimento não termina em tristeza, de jeito nenhum. O fruto dele, como o pastor Júnior bem destaca, é a alegria restaurada e um senso completamente renovado de propósito e de missão. Olha, e esse é um ponto teológico que o pastor Júnior esclarece que faz toda a diferença. Quando Davi pede restitui-me a alegria da tua salvação, ele não está pedindo para ser salvo de novo. O pecado não tirou a posição dele de filho de Deus, mas roubou a experiência, a comunhão, a alegria vibrante desse relacionamento. Então, o fluxo que o pastor Júnior mostra no Salmo é esse aqui. Primeiro vem a graça do perdão, depois a restauração da alegria. E a resposta imediata a isso é um desejo de servir, uma missão. É por isso que Davi diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A experiência da graça gera missão. E como o pastor Júnior bem lembra, talvez não exista um exemplo mais poderoso disso do que a história de John Newton. De capitão de um navio que traficava pessoas escravizadas, um miserável, como ele mesmo se descrevia, ele passou por uma conversão dramática. E a profunda experiência que ele teve com a graça de Deus não só mudou o coração dele, mas o transformou num defensor ferrenho do fim da escravidão. E nossa, essas palavras do hino dele, Amazing Grace, maravilhosa graça, capturam a essência dessa transformação de um jeito perfeito. É o testemunho de alguém que experimentou o perdão de forma tão profunda que nunca conseguiu superar o espanto dessa graça. E é essa graça que alimenta a missão. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o pastor Júnior resume que uma vida assim de arrependimento constante, centrada no Evangelho, tem estas 4 características: uma sensibilidade cada vez maior ao pecado, uma segurança profunda na graça, uma transformação contínua pelo Espírito Santo e uma alegria que é sempre restaurada. E talvez a imagem final que fica seja essa. Como o pastor Júnior conclui, se arrepender não é um ato mecânico de voltar para a estaca zero, é um ato de relacionamento. É como o filho pródigo, sabe? Correndo de volta para os braços do pai, que estava ali o tempo todo esperando. E a gente termina com essa pergunta que o pastor Júnior deixa para nossa reflexão. Em que áreas da vida a gente está só mantendo as aparências, fazendo uma performance, quando o que realmente precisamos é da liberdade e da alegria que só vem da confissão e do arrependimento honesto?